Muito bem. Sejam todos bem-vindos, então, a mais um webinar aqui da Squad Group. Como vai funcionar o nosso webinar? Nós temos a possibilidade de todos participarem aí com perguntas, né? No lugar aí que você levantou a mão, você pode fazer perguntas. Então, pode digitar aí a sua pergunta, que nós vamos responder. O Renan vai me ajudar com relação aí às perguntas. Vamos tentar fazer de uma forma aí bem dinâmica para que todos possam tirar aí de proveito. O Renan vai um pouco para nós agora sobre os tópicos que nós vamos hoje. No sistema Sena, tem três tipos de mão de obra, né? A primeira delas, nós temos a mão de obra que serve para todas as obras. Também temos a mão de obra por obra, que a gente consegue definir uma mão de obra específica de uma para outra. E nós temos a terceira, que é a mão por esquadrias. Muito bem, Renan, obrigado. Então, nós vamos iniciar aí o nosso webinar. Então, primeira coisa que nós vamos tratar com relação às classes de mão de obra que nós temos dentro do sistema, certo? Então, quem está aí com o sistema aberto na sua máquina e vai acompanhar junto com o seu sistema, todos os recursos que nós vamos tratar aqui serão recursos de todos os sistemas da família 100. Então, o sistema que você é o sistema 100, mas quer você tenha um sistema Smart ou um sistema Mini, você vai conseguir visualizar e ter acesso a todos esses recursos. Só um momento. Alguns estão comentando que estão com problemas no áudio e no vídeo. Só um minuto, por gentileza. Melhorou a conexão, pessoal? Aqueles que estavam com dificuldade em nos ouvir, vídeo, está melhor? Vou pedir que aqueles que comentaram isso nas perguntas possam responder para nós, por gentileza, se está tudo ok. Comentaram que teve uma melhora. Qualquer problema, vocês podem usar aí essas perguntas, ok? Bom, quais são as classes de mão de obra que nós temos dentro do sistema? Dentro do sistema, aí se vocês visualizarem aí na tela, eu tenho em valorização, para aqueles que já usam o sistema há um bom tempo, no mesmo lugar onde você precifica o alumínio e o tratamento, você tem ali mão de obra. Então, cadastros, valorização, mão de obra. Nessa tela aqui, pessoal, nós temos as classes de mão de obra existentes dentro do sistema. Essas classes, elas estão divididas em fabricação e instalação. Então, você tem custo de fabricação e custo de instalação para cada uma das classes. Então, você pode controlar por peça, você pode controlar por quilo, você pode controlar por hora e também por metro quadrado. Esses são os fatores que nós podemos utilizar. Para efeito de treinamento, eu já deixei no meu sistema aqui um valor na fabricação pelo quilo. Então, eu coloquei aqui o custo de fabricação quilo por R$ 25. E também eu coloquei aqui um custo hora fábrica de 95. E um custo de instalação no metro quadrado de R$ 15. Lembrando que todos os valores que vocês vão ver hoje nesse treinamento são valores fictícios. Nenhum valor aqui deve ser usado como parâmetro, tá? É apenas para que a gente possa realizar o nosso treinamento. Vamos ver se alguém já tem alguma pergunta sobre essas classes. Tem alguma pergunta aí interessante, Renan? Temos aqui uma pergunta do Alex, que diz assim, ter uma única classe para trabalhar dentro do sistema?
Interessante. Você não é obrigado. Você pode definir mais, por exemplo, no meu sistema aqui, eu deixei para esse quadrado. Então, todas essas preenchidas. E o detalhe vai ser na aplicação dessa mão de obra, Alex. Quando a gente for ver a aplicação dela, você vai conseguir ter uma diferenciação nessa aplicação. Tem mais algumas perguntas? Mais uma pergunta aqui, da Débora. Diz assim, quais são as classes mais usadas e como posso chegar nesses custos? Muito bem. Essa pergunta ela é bem interessante, Débora. O que acontece? Isso varia muito do método de organização que cada empresa tem e do nível de organização e controle de produção. Então, com a nossa experiência de mercado aqui, nós presenciamos que muitas empresas costumam trabalhar na fabricação pelo quilo. Então, eu tenho um fator quilo, e por quê? Porque o fator quilo na fábrica, que é um fator, você consegue facilmente mensurar o que você produz por mês e assim por diante. Então, por esse motivo, a fabricação no quilo ela é muito usada. Na instalação, o metro quadrado já é um fator muito utilizado, porque algumas empresas terceirizam a instalação pelo metro quadrado, ou a própria equipe de instalação tem controle quadrado. Quer dizer que os fatores mais usados são o quilo na fabricação e pelo metro quadrado na instalação. Mas os outros fatores também são utilizados. Espero que tenha respondido aí a sua pergunta, Débora. Mais alguma pergunta, Renan? Nós temos aqui uma pergunta da Priscila, né? Ela diz assim, se eu quero trabalhar com classes de mão de obra por hora, como chego no valor da hora fabricada pela fabricação? Muito bem, excelente pergunta. O custo hora, eu costumo dizer para os clientes que é o custo mais complexo que você tem para se trabalhar. Mas é possível, você consegue. Como que você pode fazer isso? Na verdade, você vai ter aí um grande estudo para chegar nesse fator. O que algumas empresas fazem, e é o que nós, às vezes, recomendamos para as empresas. Você primeiro precisa fazer um estudo para se chegar no valor mensal, no custo mensal da sua fábrica. Então, quanto custa por mês para você manter a sua fábrica funcionando, a sua produção funcionando? O que você vai levar em conta? Você vai levar em conta o seu custo de folha de pagamento, imposto, locação de galpão, contas fixas como água, luz, telefone, enfim, toda o seu custo de produção precisa ser computado. Então, existem empresas que fazem esse estudo por 1 mês, 2, 3, às vezes por 6 meses. Você consegue fazer esse estudo para se chegar nesse custo de fabricação. Então, quando você tem um mensal de fabricação, e você sabe quantas horas você trabalha por mês, você consegue pegar esse custo mensal e dividir pela quantidade de horas que você trabalha, e aí você consegue chegar nesse custo hora. Então, esse parâmetro é que você chega nesse custo hora fábrica de fabricação, que nós temos aqui na tela do meu sistema. Então, essa é a forma de se chegar no custo hora. Um outro trabalho, e aí eu já vou aproveitar para fazer um link com uma outra pergunta que eu vi aqui, a pergunta da Rafaela, é onde eu coloco o tempo. Então, o segundo estudo vai ser no tempo de fabricação de cada peça. E não é nessa tela. Tá? Nessa tela aqui, nós colocamos apenas os custos da minha mão de obra. Então, o tempo de fabricação, eu vou colocar, Rafaela, que fez aí a pergunta, em cada tipologia. Então, em cada projeto, eu vou colocar ali o tempo de fabricação. A gente vai ver isso nesse webinar, a gente vai tratar sobre esse custo. Então, trabalhando-se por tempo, por hora, você tem 2 estudos, apenas fazendo uma recapitulação aí na minha explicação. Primeiro, você precisa determinar o seu custo hora,
e depois você precisa fazer um estudo, e esse vai ser o mais complexo, né? Você consegue fazer um estudo para determinar o tempo de fabricação de cada projeto que você tem. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas. Tem mais aí alguma pergunta, Renan? Temos aqui a pergunta da Salete. A Salete está fazendo a seguinte pergunta. Consigo importar mão de obra de uma determinada tipologia de esquadria no SEM para outras, ou devo cadastrar item por item? Muito interessante a sua pergunta, Salete. Como funciona? Se a gente for exemplificar aqui a mão de obra por esquadria, você vai ter para cada projeto, cada esquadria, uma mão de obra. Uma outra aplicação que nós vamos ter é a precificação de mão de obra em cada obra. Então, em uma determinada obra, eu vou ter um fator de mão de obra. Então, são 3 aplicações de mão de obra. Então, você tem a aplicação global para todas as suas obras. A aplicação global você tem por obra e depois você tem por esquadrias. Você define que você vai trabalhar por esquadria, cada projeto vai ter o seu cálculo do tempo. Você vai especificar qual vai ser a classe de mão de obra que essa esquadria vai utilizar e você vai determinar esse fator. A mesma coisa você vai ter quando você define trabalhar por obra a obra. Então, cada obra você vai poder determinar um fator diferenciado. Espero que tenha sido sanada a sua dúvida. Ok? Vamos prosseguir então. Falamos aqui sobre as classes, né? Então, eu vou deixar aqui precificado as classes para nós utilizarmos. E aí, agora, nós vamos entrar na aplicação da nossa mão de obra, certo? Então, eu vou fechar aqui essa tela dos custos. A primeira aplicação que nós vamos utilizar será a aplicação global. E aí, pessoal, é muito importante entender os níveis de aplicações que nós temos dentro do sistema. O global, como o próprio nome já diz, né, é simples, vale para tudo. Então, qualquer esquadria, qualquer obra, ele vai se basear por esse global. E tem para a gente entender, vamos fazer uma hierarquia. Então, o que acontece? Você tem a aplicação global, você tem a aplicação por obra e você tem a aplicação por esquadria. Então, o que o sistema faz? O sistema ele olha primeiramente para a esquadria. Então, se eu tenho fatores de mão de obra na esquadria, ele usa na esquadria. Não tenho na minha esquadria, eu tenho na minha obra, ele usa na minha obra. Então, a hierarquia vai de esquadria para obra. Não tenho na esquadria, não tenho na obra, ele vai no global. Então, ele consegue ler o que está no seu global. Se eu não tenho nenhum dos 3, aí eu não tenho cálculo de mão de obra. Ok? Então, a aplicação global que nós vamos tratar agora é no menu Opções. Então, para aqueles que já usam o sistema há um tempo, já conhecem o menu Opções. Para aqueles que não conhecem, aba Gerência. Dentro da aba Gerência, eu tenho ali Opções. E aí ele abre a tela aqui de opções. Muito bem. Dentro do menu Opções, você tem aqui a aba MOB, de mão de obra. Então, é nessa aba que eu defino os meus fatores globais de mão de obra. E aí, como tudo no menu Opções, todas as alterações, todos os controles e marcações que você faz no menu Opções, ele fica salvo no exato momento. A partir desse momento, quando você calcula uma nova obra, ele já vai seguir essas informações. Então, muito cuidado quando você faz alterações aqui no menu Opções. Qual que é a primeira aplicação que nós temos aqui? Eu preciso definir aqui nessa área, não sei se vocês todos conseguem enxergar aqui o meu cursor, eu preciso definir aqui
quais serão os métodos de aplicação de mão de obra. Então, para efeito de treinamento, inicialmente, eu vou definir que a minha esquadria, eu vou calcular a fabricação dela por quilo. Então, vou definir aqui cifrão por quilo. A fabricação do meu contramarco também será por quilo. Instalação da minha esquadria por metro quadrado e instalação do meu contramarco por metro quadrado. Feito essa definição inicial, eu marco essa opção para que ele siga a hierarquia que eu comentei com vocês agora há pouco. E aí eu tenho aqui embaixo esses campos de multiplicador. E é aqui que você define a aplicação da sua mão de obra. Então, lembrando, nós estamos definindo o global, certo? Então, a fabricação do meu contramarco. Como eu vou setar? Como eu vou definir essa mão de obra? Lembra que naquela tela de preço, de custo de mão de obra, tinham aquelas classes? E aí eu tinha um código naquela classe? Então, aqui eu tenho esses códigos. E aí, se eu não lembro o que diz o código, eu posso fechar e voltar lá, ou se eu escolho qualquer um, ele já vai mostrar aqui na frente dessa classe o que é. Então, como eu mencionei, nesse treinamento, no global, eu vou trabalhar a fabricação por quilo. Então, eu vou definir que a fabricação do meu contramarco e da minha esquadria é por quilo. E aí eu tenho aqui esse campo de multiplicador. O que é esse multiplicador, pessoal? Esse multiplicador é o fator que eu vou usar. Lá eu defini meu custo, certo? Então, em cima daquele custo, como que eu vou calcular a minha fabricação? Por que eu tenho separado contramarco e esquadria? Porque a fabricação dessas duas etapas das esquadrias, né, das suas obras, varia. Então, existem empresas que definem um valor do quilo global, e no caso do contramarco, eu coloco que eu vou cobrar 0,5, ou seja, 50% desse valor quilo. No caso da minha esquadria, eu defino que eu vou cobrar o valor cheio. Ou como no exemplo que eu dei aqui, eu estou colocando o valor cheio no meu contramarco e eu estou colocando na minha esquadria o valor cheio mais 50%. Esse é a aplicação do meu fator. Isso é o funcionamento do fator que eu tenho aqui. Então, eu preciso definir a classe e eu preciso definir o fator que eu vou utilizar, certo? Então, eu tenho isso para fabricação e eu tenho isso para instalação. Então, na instalação, eu não sei se vocês já perceberam, eu deixei aqui 0 em contramarco. Por que eu deixei 0? Porque na maioria das empresas, não sei se para os participantes que estão aí isso acontece, mas a instalação do seu contramarco, na maioria das vezes é feita pelo cliente, pela construtora ou pelo seu cliente. Então, com isso, você consegue ter um custo de fabricação, de instalação 0 do seu contramarco. Por isso que eu tenho aqui o valor 0. E no caso da minha esquadria, eu coloquei aqui o fator 1. Alguém tem alguma pergunta interessante, Renan? Temos aqui o Vinícius. O Vinícius está perguntando se isso funciona apenas para peso líquido. Interessante a sua pergunta, Vinícius. Não é só para peso líquido, tá? Se vocês olharem um pouquinho mais para baixo aqui da minha tela, eu tenho aqui, olha, para cálculo em valor quilo ou valor quilo-hora, considerar o peso de... E aí eu tenho aqui algumas opções. Então, quando eu calculo em cima do peso, eu preciso definir para o sistema em cima de qual peso. Porque, por padrão, a gente só pensa em perfil. Mas eu tenho dentro do sistema peso de vidro. Eu tenho dentro do sistema peso de chapa. Então, no meu cálculo quilo, eu quero considerar o quê? Eu quero considerar só perfil? Então, no meu sistema, eu vou deixar aqui só perfil. E aí, respondendo a sua pergunta, Vinícius, está vendo aqui que eu tenho aqui essa marcação? Considerar o peso bruto dos perfis? Ela veio desmarcada. Se eu marco essa opção, ele vai considerar o peso bruto dos meus perfis, certo? Então, em cima disso, que ele vai fazer esse cálculo.
Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Ok? Nós temos mais uma pergunta aqui da Raquel. Ela diz assim: consigo utilizar mais de uma classe nessa tela? Posso responder? Pode responder, Ana. Então, Raquel, essa tela ela é uma mão de obra global, né? Aqui a gente não consegue definir mais de uma, mas dentro das obras nós conseguimos utilizar a qual nós precisamos, podendo ser, por exemplo, metro quadrado, quantidade por item. Então, por obra a gente consegue definir qual a mão de obra que a gente decide trabalhar. Muito bem, obrigado pela resposta, Renan. Bom, tem mais uma pergunta aí, parece que pingou aí interessante, Renan. A Marlise está perguntando assim: o valor do metro quadrado da instalação vai nesse campo do custo? O valor do metro quadrado da instalação, não, Marilis. O custo da instalação do metro quadrado, ele está naquela tela de precificação. Eu vou fechar aqui o menu opções e vou abrir novamente para vocês verem, tá? Então, se você quiser até anotar, Marilise, aba cadastros, dentro de cadastros valorização, dentro de valorização mão de obra. E aí é essa tela aqui. Então, nessa tela, Marilise, eu tenho aqui, olha, custo de instalação por metro quadrado. Na minha base aqui, apenas para efeito de treinamento, eu coloquei aqui o valor de R$15. Mas seria aqui que você lança o seu custo. Tá bom? Deixa eu verificar uma outra pergunta aqui, Gigi. Pode ser. Ele está perguntando assim, o Vinícius está perguntando assim, perfis extras são somados nessa conta? Se esses perfis eles estão relacionados na minha obra, sim. Lembrem-se, nós estamos tratando na mão de obra global. Então, todos o perfil que eu tenho na minha obra, ele é lançado nesse meu custo e nessa minha mão de obra. Então, esse perfil ele também ele é calculado. Mais alguma pergunta? Aparentemente não. Muito bem. Bom, nós definimos lá no menu opções, vamos relembrar aqui só para a gente ver, né? Então, menu gerência, opções, mob, eu defini aqui as minhas classes. Então, eu defini aqui os meus fatores. Perceberam que eu tenho aqui também custo de embalagem no metro quadrado e eu também tenho um custo de colocação de vidros, também no metro quadrado. Então, são dois fatores a mais que eu tenho a possibilidade de utilizar dentro do sistema. Definido aqui, eu vou dar um OK. Eu tenho uma obra de teste, de treinamento que eu deixei aqui preparada para nós. Então, eu vou recalcular aqui a minha obra, só para que os valores sejam atualizados. E aí nós vamos gerar agora dois relatórios para vocês verem a aplicação dessa nossa mão de obra. O primeiro relatório que a gente vai ver, que traz a nossa mão de obra, é o relatório de custo. Então, relatórios, custos de matéria-prima, resumo de custo bruto. Para aqueles que utilizam o sistema Sem-Mini e o sistema Smart, esse relatório está no sistema de vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui por classe ID. Então, aqui eu tenho os meus valores, meus custos, e aí aqui eu tenho mão de obra de fabricação, mão de obra de instalação, embalagens, fazendo parte do meu custo. Então, esse é um dos relatórios que demonstra os meus valores de mão de obra. Um outro relatório bem interessante de mão de obra é o relatório que nós temos aqui em relatórios, matéria-prima, mão de obra. Ele vai gerar dois relatórios. Ele gera o primeiro relatório de fabricação, e esse relatório ele é muito interessante. Ele vai trazer aí um descritivo de cada uma das tipologias. Se você está calculando pelo peso a mão de obra, ele vai trazer aqui o peso, o custo de fabricação que você tem em cima desse peso e o seu custo total. A mesma coisa que ele traz para a esquadria, ele traz também para a contramarco. Então, esse relatório ele é muito interessante
e ele é muito legal de você utilizar para você ter aí um controle da sua mão de obra. Quando eu clicar aqui em fechar, ele vai fechar o de fabricação e vai trazer o de instalação. Então eu tenho a minha instalação, eu defini que é pelo metro quadrado. Então ele vai trazer aqui a minha área, né, o metro quadrado que eu tenho, e vai trazer aqui os valores aplicados. Se vocês perceberam, ele trouxe zerado no contramarco. Por quê? Porque eu defini que o meu custo de instalação do contramarco é zero. Na minha esquadria, ele trouxe o meu custo de mão de obra de instalação de esquadria. Esses dois relatórios são relatórios bem interessantes que você pode utilizar. Tem alguma pergunta, Renan? Que você já tinha falado já antes, mas uma pessoa perguntou aqui, a Regina perguntou assim, não cobro pela instalação do contramarco, como coloca isso no sistema? Muito bem. Só recapitulando, né? Eu vou abrir novamente ali a gerência, opções, mão de obra, instalação do contramarco, eu tenho aqui zero. Aí, Regina, o que você vai perceber? No seu sistema, quando você for colocar zero, você vai ser obrigada a definir uma classe. Ah, mas eu não cobro a instalação do contramarco. Beleza, você vai deixar zero. Mas uma classe você precisa informar. O sistema não permite que você tenha aqui em branco. Quando você define que você vai trabalhar com os valores de mão de obra, pelo menos uma classe você precisa definir. E aí, se você desejar, você vai deixar aí o valor zero. Ok, Regina? Bom, vamos para o segundo nível de aplicação. Então, o que nós vamos aí resumir para a gente poder prosseguir. Nessa aplicação global, o sistema, a partir desse momento, como eu salvei aqui no menu opções, ele vai trazer para todas as obras, todas as esquadrias, os fatores de mão de obra que eu defini, certo? Só que aí o que vai acontecer? Bom, Giovanni, eu defini isso global, só que apareceu hoje uma obra específica, uma obra especial, e nessa obra eu não quero trabalhar com aqueles fatores globais. Só que eu não quero ter o trabalho de ir lá no menu opções, mudar isso, calcular minha obra, voltar no menu opções e voltar para o meu padrão. Então eu quero que o padrão seja aquilo, e para uma obra específica eu quero cobrar de forma diferente. Isso é muito usado. Para quem trabalha com mão de obra, essa situação é muito comum. Você ter um padrão e você ter uma situação específica. Como que eu faço isso? Então, eu vou usar essa mesma obra que eu coloquei aqui de demonstração, eu vou abrir a edição da minha obra. Então, eu vou lá em Obras, Editar. Um minuto. Beleza. Estou dentro da minha edição de obra. E aí eu vou acessar aqui a aba Itens. E dentro da aba Itens, eu já tenho aqui algumas esquadrias. Eu tenho aqui a aba Mão de Obra. Cliquei nessa aba Mão de Obra. E aí eu tenho aqui uma marcação. Usar parâmetros personalizados para o cálculo de mão de obra desta obra. Pessoal, quando eu marco essa opção, nessa obra, ele não usa mais o padrão. Então, se vocês perceberem, ele trouxe aqui para vocês uma cópia da tela que nós estávamos visualizando no menu Opções. Então, ele traz uma cópia e aí ele te possibilita alterar. Então, no meu exemplo, essa obra aqui que nós estamos fazendo, vamos imaginar que ela é uma obra que vai me dar mais trabalho. Ela é uma obra que tem muitas esquadrias especiais, ou eu sei que eu vou ter muita perda nessa obra, uma obra grande, com esquadrias grandes, então eu sei que eu vou ter muita perda. Então eu quero aumentar o meu fator. Então eu vou vir aqui em fabricação de contramarco, e eu vou colocar aqui a fabricação de contramarco, em vez de ser o fator 1, eu vou colocar 1,5.
No caso da minha esquadria, eu vou colocar o fator 2. Nessa obra, eu defini que eu vou cobrar a instalação do contramarco. Então, eu vou colocar aqui o fator de instalação do contramarco. No caso da instalação da minha esquadria, eu vou colocar aqui também o fator 2. Com isso, eu estou padronizando nessa obra específica um fator diferenciado de mão de obra. No meu exemplo, eu apenas troquei fatores, mas nada me impediria de trocar as minhas classes. Se eu quisesse a minha fabricação ser pelo metro quadrado, ser por outros termos, por outros fatores, eu poderia fazer por aqui. E aí, fazendo um link com a pergunta que o Vinícius fez lá atrás, né, sobre bruto e líquido, então pode ser, Vinícius, que eu tenha o padrão no líquido. Bom, mas nessa obra eu vou ter uma perda muito grande. Então, nessa obra eu quero considerar o valor bruto. Então, eu faço essa marcação. Então, com isso, eu não perco o meu padrão, o meu global, eu deixo o meu global salvo, só que para essa obra eu tenho uma situação específica. Alguém tem alguma dúvida sobre essa aplicação aqui individual para a obra, né? Dá um tempinho aí para o pessoal, se quiserem pensar em alguma dúvida, pode ficar à vontade. Muito bem. Definido aqui essa aplicação, se houverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá, pessoal? Eu vou salvar e calcular a minha obra, certo? Então, eu tenho aqui salvar e calcular. E aí, para que a gente possa visualizar as diferenças, né? Antes nós tínhamos visualizado os dois relatórios. Eu poderia gerar os dois relatórios, ou eu tenho uma outra opção, se alguém não conhece, né? Ver mais detalhes da obra. Ele aparece essa tela de resumo, e aí aqui eu tenho os meus valores de mão de obra, certo? Então eu consigo visualizar esses valores por aqui. Tem uma pergunta, Renan? Eu acho que eu não entendi essa pergunta. É a do Vinícius. Ele disse assim, esse critério, se eu tiver uma esquadria que tem uma perda muito grande, isso vai encarecer uma tipologia que não tem muita perda? Desculpa, Vinícius, eu não consegui entender a sua pergunta, me desculpa. Se você puder reformular ela, eu não consegui entender se você quer saber a sobra, né, o bruto, ou outra coisa. Se você puder reformular, eu agradeço. A sobra. Tá. Você está querendo dizer sobre a marcação lá no menu opções ou no individual de obra? Eu vou abrir novamente, só um minuto. Eu abri aqui a minha obra novamente, itens, mão de obra. Você está comentando sobre essa marcação aqui, considerar o peso bruto, certo? Você está perguntando como ele divide. Beleza. O que o sistema vai fazer, Vinícius? Ele vai pegar o peso total da sua obra, com os valores brutos, né? Ou seja, incluindo as perdas, e em cima desse peso total, ele vai fazer a multiplicação do custo que você define. Eu acho que agora eu consegui entender onde você quer chegar na pergunta. Não tem como o sistema fazer uma diferenciação de mão de obra entre peso líquido e peso de sobra. Acho que era essa a sua dúvida, né? Você quer cobrar um valor no peso líquido e você quer cobrar um valor de mão de obra na sobra. É isso? Entendi. Pela mão de obra você não consegue, mas, embora não seja o foco desse webinar, você conseguiria fazer isso, Vinícius, pela regra de orçamento. A gente não vai entrar em detalhe para não perder no foco. Mas se você quiser, depois do final do treinamento, eu
posso pedir para alguém do suporte técnico entrar em contato com você. Beleza? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida aqui sobre a aplicação a nível de obra? Beleza. Se surgirem dúvidas, vocês podem perguntar. Bom, definir a minha aplicação por obra. Vamos expandir o nosso exemplo, certo? Nós definimos um global lá. Agora eu defini que essa obra eu vou ter um cálculo diferenciado. Só que aí, vamos complicar a nossa situação, né? Eu vou voltar aqui na aba das nossas esquadrias. Aí o que acontece? Esse item aqui, esse maximar da Suprema, você quer, nesse item, ter uma aplicação de mão de obra diferenciada. Qual que é a aplicação? Você quer definir que para esse item, você vai fazer uma mão de obra por hora. Então, eu quero que esse maximar seja calculado, a mão de obra dele, seja calculado por hora. Então, lembre-se da hierarquia que nós comentamos. Global, obra e agora por hora. Então, eu vou clicar na minha tipologia com o botão direito e eu vou editar modelo. Ou para aqueles que já usam as teclas de atalho, você tem o F9. Ou, uma outra forma, é você abrir a sua esquadria lá fora. Então, independente de como você abre a sua esquadria, você vai abrir a edição dela. Então, eu venho aqui em editar modelo. Ele abriu aqui a minha esquadria. E aí, dentro da minha esquadria, eu tenho aqui em adicionais, MOB, de mão de obra. Então, nessa aba adicionais, MOB, de mão de obra, eu defino a minha aplicação de mão de obra individual, por esquadria. Então, é o máximo de detalhe que você pode chegar na aplicação da sua mão de obra. Como funciona? É simples. Se nós entendemos bem o conceito anterior, nós vamos conseguir entender bem esse conceito. Então, eu tenho aqui fatores de mão de obra de fabricação e aqui embaixo de instalação. Eu tenho aqui onde eu defino a minha classe. Então, lembra que eu precifiquei lá atrás um custo hora fábrica de fabricação? É o código 3 aqui. CHFF, custo hora fábrica de fabricação. E aí aqui eu tenho a fórmula. E aí parece complexo essa fórmula, mas não é, é simples. Aqui nessa fórmula, você tem algumas opções. Então você pode colocar aqui diretamente o tempo da sua esquadria, e aí entra aí um pouquinho de matemática, né? O sistema ele vai calcular por hora, certo? Então, o valor 1 seria uma hora, certo? Se eu quero fracionar essa uma hora, eu vou precisar dividir o fator que eu quero por 60, o tempo que eu quero por 60. Só que aí talvez vocês se perguntem, mas dentro da minha esquadria, Giovanni, eu tenho variáveis que referem-se a uma alteração de tempo. Por exemplo, aqui é um maximar em módulos. De acordo com o número de módulos, eu tenho um tempo. Então, vamos imaginar que cada módulo eu levo 12 minutos para produzir. E aí a gente vai fazer um link com o que nós comentamos um pouquinho mais cedo. Como que eu chego no meu tempo? Então, nós já comentamos o estudo que tem que ser feito. Você vai cronometrar, você vai fazer um estudo, porque você não vai poder ser rígido, você vai ter que ter uma margem aí de tolerância. Então, eu cheguei que a cada módulo do meu maximar, eu levo 12 minutos. Então, como que eu faço essa aplicação de fórmula? Eu tenho a variável módulos na minha esquadria. Só para vocês verem. Eu vou clicar aqui em identificação, dimensões. Eu tenho aqui a variável módulos, que é o número de módulos. Então, a minha fórmula vai ser módulos vezes o meu tempo. Mas se eu falei 12 minutos, por que eu coloquei 0,2? Porque se eu pegar o meu tempo
e dividir por 60, eu vou chegar nesse fator. Então, 0,2 seria o fator que chegaria no valor de 12 minutos. Então, eu peguei 12 e dividi por 60. Aí eu cheguei nesse valor de 0,2. Então, é aqui que eu coloco o meu tempo, certo? A mesma coisa eu poderia fazer para contramarco. Então, eu coloquei aqui que o contramarco é 0,1. Então, é 10% da minha hora. A mesma coisa eu vou colocar aqui, por exemplo, em instalação. Só que na instalação, eu fiz aqui uma diferença. Eu coloquei ainda por metro quadrado, só que eu defini que para essa esquadria, ele vai cobrar 0,5 do meu metro quadrado do meu custo. Então vejam que interessante. Em uma esquadria, eu defini que a fabricação vai ser por hora e a instalação pelo metro quadrado, só que não vai ser pelo metro quadrado padrão, global, e nem pelo metro quadrado da minha obra. Vai ser por esse fator que eu tenho aqui. Então vejam que em uma única obra eu consigo ter duas aplicações. Eu tenho a aplicação toda dessa obra e nessa esquadria aqui, nesse Maxim-A, eu tenho uma aplicação diferenciada. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre esta aplicação por hora? Tanto na fórmula quanto na maneira de aplicação? Tem alguma dúvida para nós, Renan? Seria na questão da, acho que talvez na matemática, aí alguém não deve ter entendido, né? Mas isso assim, na fórmula de fabricação da esquadria, foi colocado 0,2, de onde foi tirado esse 0,2? É a Jéssica que está fazendo essa pergunta. Legal, Jéssica. Bom, vamos lá. Esse fator, né, quando você define aqui que você vai cobrar pelo campo 13 aqui, custo hora fábrica de fabricação, a fórmula do sistema, ele vai se basear por uma hora. Então, o valor 1, ele é relacionado a uma hora, certo? Então, no meu exemplo, eu estimei, isso é totalmente fictício, tá? Que um Maxim-A, um módulo de um Maxim-A, eu levo 12 minutos. Então, eu não posso colocar aqui 12, porque senão ele vai calcular que são 12 horas. Então, eu preciso pegar o meu tempo, então eu vou fazer a conta. 12 dividido por 60. Por que 60? Porque é uma hora. Então, eu vou converter isso em minutos. Então, quando eu divido 12 por 60, eu chego em 0,2. Então, 0,2 seria a mesma coisa que 12 minutos. Então, eu estou dizendo que cada módulo eu levo 12 minutos. Então, ele vai fazer a minha conta do tempo que eu coloquei lá por esse resultado que ele tem na minha fórmula. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Jéssica. Isso. Nós temos também a pergunta da Marlise, né? Uma pergunta bastante interessante. Ela disse assim, uma vez definida essa hora dentro da esquadria ou mão de obra, qualquer obra calculada com essa tipologia vai ser usada esses fatores? Sim, exatamente, Marilise. Lembra da hierarquia. Se o primeiro parâmetro que o sistema usa é a esquadria. Então, toda vez que o sistema vai fazer um cálculo de uma obra, ele vai olhar em cada esquadria. Tem o fator de mão de obra? Tenho. Se eu tenho o fator de mão de obra em uma esquadria, ele usa esse fator. Independente da obra que ele está. Não tenho, está em branco, ele olha para a obra. Não tenho na obra, está em branco, ele olha para o global. Esse é o parâmetro. Então, talvez o motivo da sua pergunta foi o trabalho que eu vou ter. Eu vou ter que fazer uma vez para cada esquadria, certo? Se eu consigo ter essa informação. Mais alguma pergunta, Renan? Nós temos a pergunta da Salete também. Ela disse assim, na condição não dá para colocar se a largura ou for maior ou igual ou ter certa medida? Talvez no caso ela está falando assim, não dá para colocar condições. Sim, é possível, Salete. Nesse campo condição aqui, ele funciona literalmente como os outros campos de condição que você tem. Você pode fazer fórmulas aqui diferenciadas. Eu posso ter várias linhas, pessoal. Ó, não sei se vocês estão vendo. Eu posso criar mais de uma linha aqui de mão de obra. E aí, de acordo com o tamanho da minha mão de obra,
de acordo com o tamanho da minha esquadria, ele vai usar um fator. Então, eu posso definir várias linhas aqui. Por exemplo, no caso do exemplo do Maxiar, seria dessa maneira. Eu vi que a Marilisa já lançou aí um outro comentário, né? A maneira seria essa, de você lançar aí várias linhas e separando por tamanho a aplicação. Em cima de cada tamanho, de cada espaço de tamanho, você poderia ter uma aplicação. Era isso a sua dúvida, Marilise? Ou eu entendi errado? Não, não era isso? Me explique, por favor, então, eu não entendi. Certo, no caso de esquadrias especiais. No caso das esquadrias especiais, você quer dizer se você pode fazer uma aplicação diferenciada, é isso? Isso mesmo. Sim. Você vai abrir a sua esquadria especial, você vai acessar aqui a aba adicionais mão de obra, e aí você vai colocar o valor diferenciado. Entenda assim, que os cálculos aqui funcionam exatamente como uma estrutura técnica da esquadria. Se eu faço na especial, ele vai ficar apenas nessa especial. Sim, os materiais são os mesmos, mas o cálculo de mão de obra é diferente. Você pode fazer essa aplicação sem nenhum problema. Era isso? Beleza, perfeito. Teve uma outra pergunta, deixa eu ver se passou despercebida ou se já foi respondida. Acho que foi uma do Vinícius, sobre o tempo da obra, é isso? Isso, ele disse assim, temos um relatório de tempo de fabricação da obra usando esse critério? O que vai acontecer, Vinícius? Ó, eu vou salvar e fechar aqui essa esquadria e vou calcular aqui essa obra. Eu vou gerar aquele relatório de mão de obra de matéria-prima. Matéria-prima, mão de obra. Ele trouxe tudo. Eu acho, só um minutinho. Eu vou desmarcar as outras esquadrias só para deixar que está com o tempo. Só um minuto. Vinícius, respondendo a sua pergunta, esse relatório aqui, eu imagino que com uma personalização ele consiga, porque ele trouxe aqui, só que ele ainda trouxe como valor de quilo. Mas eu imagino que esses campos aqui já são relacionados a tempo. Se não me engano, se você fechar a fabricação, a instalação ele aparece para você. Mas é um detalhe de personalização, Vinícius. Mas ele vai trazer sim para você essa informação. Ok? Tem uma outra pergunta aí, Renan? Sim, uma bastante interessante aqui da Salete, né? Eu acho que é uma dúvida geral. Ela diz assim, quando nós atualizamos o sistema, né? Por exemplo, a atualização de esquadrias, incluímos novas tipologias e as que não possuem valor de mão de obra, o que acontece?
Ou se atualizando o sistema, as esquadrias, a mão de obra some? Não, não some. O que vai acontecer? As atualizações, se são novas tipologias, ele vai trazer em branco a mão de obra. Mas as tipologias que você pergunta. Uma tipologia já existente foi atualizada. A nossa equipe de conteúdo técnico colocou um novo perfil ou uma nova variável. A atualização não vai perder a mão de obra que já foi lançada. Por quê? O campo de mão de obra lá da esquadria, ele não foi mudado. Então, só vai ser alterado, só vai ser atualizado o que foi mudado pela equipe técnica. E a nossa equipe técnica não trabalha na mão de obra. Então, você só vai conseguir visualizar as informações que você já tinha. Ele não vai perder essas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Pode ficar à vontade. Certo. Tem uma pergunta do Vinícius sobre a integração com o Factory. Bom, Vinícius, eu confesso que essa pergunta talvez a gente precise consultar com o pessoal do Factory. A pergunta do Vinícius seria se ele integra esses valores com o Factory. O que acontece? Eu vou falar daqui do ponto de vista do SEM, mas aí depois a gente pode providenciar um analista do Factory. O SEM ele vai gerar o custo da sua obra, certo? E o custo da sua obra, se eu tenho mão de obra, ele vai entrar. O que provavelmente não é integrado com o Factory por enquanto é ir para o Factory separado valores de mão de obra. Isso eu imagino que não vai. Mas o custo, ele vai. Quando você gera um orçamento, ele vai gerar o seu custo, ele vai compor o seu custo de mão de obra, certo? Mais alguma outra dúvida? Porque de nosso conteúdo, nós abordamos tudo que nós havíamos planejado. Vamos deixar aqui agora alguns instantes para o pessoal ter alguma dúvida. Alguém que pegou da metade ou queira esclarecer algum ponto, pode ficar à vontade. Estou vendo uma questão aqui, do relatório do Vinícius. Se não me engano, tem no menu opções, tem a opção de horas no sistema. Deixa só a gente confirmar isso para você, Vinícius. Se sair algum relatório, né? A gente confirmar aqui. Aqui, ó, vai lá no mob lá. Tem que colocar hora, fabricação hora. Isso aí, colocando hora, ele vai sair no relatório lá, conforme o tempo. Legal, vamos fazer aqui, ok? Obrigado, Renan, pela ajuda. Vamos recalcular aqui a nossa obra. Não era isso não, Renan. Fecha ali. Talvez seja uma opção de personalização do relatório mesmo. Faz um teste lá de novo no mob. Coloca a hora também na instalação. E lá também. Isso. Não está saindo, né? Não. Mas é uma questão do relatório, aí depois pode ser visto.
ver se tem mais alguma pergunta, Felipe. Tem um cliente aqui, o Carlos está falando se pode mostrar uma mão de obra dentro da esquadria, só que com uma variável de uma opção. Tiver, por exemplo, uma condição, uma largura maior ou menor. Certo, tem sim, ó. Eu vou abrir de novo a nossa esquadria. Abrir a nossa obra, eu vou abrir a nossa esquadria aqui no F9. Em adicionais, mão de obra, aqui o campo condição. Você pode relacionar aqui variáveis, tanto aqui na condição quanto aqui na minha fórmula. Você pode ter essa possibilidade de colocar variáveis. Era essa a dúvida? Isso mesmo. Então aqui você pode colocar quantas variáveis. Eu coloquei aqui como exemplo só módulos, mas você pode fazer a composição aí de uma fórmula para se chegar aí nesse campo. Eu já vi empresas utilizarem módulos, utilizar opções de montagem, largura, tudo isso para compor aqui a sua conta. Você consegue sim. Espero que tenha sanado aí a sua dúvida. Mais alguma dúvida, pessoal? O Ricardo aqui está perguntando se dá para colocar mais de uma mão de obra nessa parte aqui, nessa tela. Sim, dá sim. Seta para baixo do teclado, ele abre uma nova linha. Então eu posso colocar aqui novamente o mesmo, colocar aqui, ó, só para a gente fazer aquele exemplo. Eu vou colocar aqui 0,4, e aí aqui eu posso colocar, por exemplo, a minha largura maior ou menor que uma certa medida. E aí ele consegue trabalhar com mais de um campo. Entendeu? É isso? Beleza. Bom, pessoal, se não existe mais nenhuma dúvida, nós estamos finalizando aqui a nossa sessão do webinar. Nós agradecemos muito aí a atenção de todos. Nós vamos disponibilizar esse webinar em vídeo. Então, não digo hoje, mas provavelmente nos próximos dias aí, nós vamos colocar aí isso para vocês no nosso canal do cliente. E aí fiquem à vontade aí. E fiquem ligados porque temos aí mais sessões que serão programadas, tá ok? Agradeço o Renan pela ajuda. Obrigado também, pessoal. Foi um prazer participar aí. E contamos aí com a participação de vocês nos próximos webinars. E quero deixar um abraço para todos vocês. Obrigado. Certo, grande abraço, uma boa tarde para todos.